Jesus operou cura, jovem livre da síndrome de fibromialgia, Congregação Cristã no Brasil CCB, a dor que ninguém via. O sol da manhã filtrava-se pelas frestas das janelas da pequena casa de alvenaria no bairro periférico de São Paulo. O cheiro de café recém-coado misturava-se ao aroma do pão caseiro que Dona Maria havia acabado de tirar do forno. Mas no quarto dos fundos, uma jovem de 22 anos permanecia deitada, imóvel, como se cada movimento fosse uma faca cravando-se em suas articulações. Filha, o café tá pronto. Chamou Dona Maria, batendo levemente na porta. Não consigo, mãe. Hoje tá pior, respondeu Ana Clara, com a voz embargada pela dor e pelo cansaço. A síndrome de fibromialgia havia se tornado sua sombra nos últimos 3 anos. Uma dor crônica que queimava seus músculos, uma fadiga que a deixava exausta mesmo após uma noite de sono, e uma névoa mental que a impedia de se concentrar. Médicos, remédios, fisioterapias. Nada parecia aliviar aquele peso invisível que a aprisionava. Meu Deus, até quando? Sussurrou Ana Clara, apertando os olhos enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Ela já havia perdido o emprego como auxiliar administrativa por causa das faltas constantes. Os amigos, pouco a pouco, haviam se afastado, cansados de ouvir sempre a mesma resposta. Hoje não posso, estou com dor. Até mesmo na igreja, onde antes cantava nos corais e participava ativamente dos cultos, agora chegava apenas quando as crises davam uma trégua. Mas naquele domingo, algo seria diferente. O convite que mudaria tudo. Ana Clara, hoje tem culto especial na congrega, disse seu pai, João, enquanto folheava a Bíblia na sala. Pai, você sabe que eu não aguento ficar sentada muito tempo, ela respondeu, tentando se levantar, mas uma pontada aguda no ombro a fez gemer. Filha, o irmão Paulo vai pregar sobre cura divina. Ele disse que Deus tem um milagre para alguém hoje. E se for para você? Dona Maria seguiu, com os olhos brilhando de esperança. Ana Clara suspirou. Já havia ouvido tantas promessas de cura, mas a fé daqueles dois era inabalável. Eles eram membros fiéis da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 20 anos e para eles, a palavra do Evangelho não era apenas teoria, era vida. Tudo bem, vou tentar. Ela cedeu, mais por não querer decepcioná-los do que por real esperança. O trajeto até a igreja foi uma tortura. Cada buraco na estrada, cada freada brusca do ônibus parecia amplificar a dor em seu corpo. Mas quando chegou ao templo, algo no ar era diferente. Não era apenas o cheiro de cera dos bancos de madeira, ou o som dos hinos sendo entoados pelos irmãos antes do culto começar. Era uma presença. Uma paz inexplicável começou a envolver seu coração, como se uma mão invisível a sustentasse. O culto que abalou o céu e a terra. O templo da CCB estava lotado naquele domingo. Homens de terno, mulheres com vestidos modestos, crianças comportadas nos bancos da frente. O irmão Paulo, um homem de estatura média, mas com uma voz que ecoava autoridade espiritual, subiu ao púlpito. Irmãos, hoje Deus vai operar um milagre aqui, declarou sem rodeios. Há alguém nesta congregação que está carregando uma cruz muito pesada. Uma dor que os médicos não conseguem curar, uma enfermidade que parece não ter fim. Mas Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ana Clara sentou-se mais ereta apesar da dor. Aquelas palavras pareciam dirigidas diretamente a ela. O irmão Paulo continuou. A fibromialgia não é uma sentença. É uma batalha, mas Jesus já venceu todas as batalhas na cruz. Quem aqui acredita nisso? Ele perguntou, estendendo as mãos sobre a congregação. Eu acredito, gritou uma irmã ao fundo. Eu também, Senhor, ecoou outro irmão. Ana Clara sentia o coração acelerado. Suas mãos tremiam. Será que Deus realmente se importava com ela? Será que ele a via ali quebrada, quase sem forças? De repente o irmão Paulo apontou na sua direção, sem nem mesmo olhá-la. Você, irmã, no terceiro banco à esquerda. Levante-se. Ana Clara congelou. Como ele sabia? Em nome de Jesus, eu ordeno que essa dor saia do seu corpo agora. O irmão Paulo declarou com uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. E então, algo sobrenatural aconteceu. O milagre que ninguém podia explicar. Um calor intenso percorreu o corpo de Ana Clara, como se uma corrente elétrica dívida a atravessasse. Ela sentiu os músculos, antes rígidos e doloridos, relaxarem. A névoa em sua mente dissipou-se. E, pela primeira vez em anos, não havia dor. Glória a Deus! Ela gritou, levantando-se do banco sem nenhum esforço. Os irmãos ao seu redor começaram a chorar. Alguns se levantaram, outros caíram de joelhos em adoração. Dona Maria e João correram até ela, abraçando-a enquanto lágrimas de alegria escorriam de seus rostos. Filha, você está curada!
Dona Maria exclamou, tocando seu rosto como se quisesse confirmar que não era um sonho. Eu sinto que estou livre. Ana Clara disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. O irmão Paulo sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Isso não é poder meu, irmãos. Isso é o poder do sangue de Jesus. Aleluia! O culto virou uma festa de louvor. Os hinos foram entoados com mais força, as orações subiram com mais fervor. Até as crianças que antes brincavam nos fundos do templo, agora pulavam de alegria, sentindo que haviam testemunhado algo grandioso. A vida depois do milagre. Nos dias que se seguiram, Ana Clara tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus na CCB. Irmã, como você está se sentindo? Perguntava a irmã Marta, uma das diaconisas, toda vez que a via. Marta, é como se eu tivesse nascido de novo. Ana Clara respondia, ajudando a arrumar as cadeiras após os cultos, algo que antes seria impensável. Ela voltou a trabalhar, agora como professora de escola dominical, ensinando as crianças sobre os milagres de Jesus. Seu sorriso havia voltado. Sua fé, que antes era frágil, agora era inalcançável. Ana Clara, você acha que Deus cura mesmo? Perguntou um menino de 8 anos, certo dia. Ela ajoelhou-se na frente dele, olhando nos seus olhos. Lucas, eu era como um pássaro com as asas quebradas. Não conseguia voar, não conseguia viver. Mas Jesus veio, tocou em mim, e agora ela estendeu os braços, como se estivesse prestes a decolar. Agora eu posso voar. O menino sorriu, e ela soube que aquela semente de fé havia sido plantada. A luta espiritual por trás da cura. Mas nem tudo foram flores. Satanás, incomodado com aquele milagre, tentou de todas as formas abalar a fé de Ana Clara. Uma noite, depois de um culto, ela começou a sentir uma dor fraca nas costas. O medo a invadiu. Será que voltou? Pensou, o coração acelerado. Mas então, lembrou-se das palavras do irmão Paulo. A fibromialgia não é uma sentença. Jesus já venceu. Ela ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Senhor, eu não aceito essa dor de volta. O Senhor me curou, e eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu resisto ao inimigo. No dia seguinte, a dor havia desaparecido. O diabo é mentiroso. Ela declarou para si mesma com mais convicção do que nunca. O testemunho que alcançou multidões. A notícia da cura de Ana Clara espalhou-se pela congregação, e logo, outros enfermos começaram a buscá-la, pedindo oração. Irmã, meu filho tem asma. Você acha que Deus pode curá-lo? Perguntou uma mãe desesperada, certo dia. Ana Clara sorriu, colocando a mão no ombro da mulher. Claro que pode. O mesmo Deus que me curou pode curar seu filho. Vamos orar juntos? E assim ela se tornou uma intercessora, levando esperança onde antes havia desespero. Em um culto de oração pela saúde, o irmão Paulo a chamou para dar seu testemunho. Irmãos, esta irmã aqui presente era escrava da dor, mas Jesus a libertou. Isso não é uma história, é um fato. E se Deus fez por ela, Ele pode fazer por você. Ele declarou enquanto a congregação aplaudia. Ana Clara subiu ao púlpito com a Bíblia nas mãos. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. Ele não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver livres. Ela disse com a voz firme. Muitos choraram. Muitos se renderam a Cristo naquela noite. O cotidiano de uma vida consagrada. Agora a rotina de Ana Clara era diferente. Manhãs, ela acordava cedo para fazer sua devoção, lendo a Bíblia e orando antes de começar o dia. Tardes, trabalhava como voluntária na cozinha da igreja, ajudando a preparar refeições para os necessitados. Noites, participava dos cultos de doutrina, onde aprofundava seu conhecimento nas Escrituras. Ana Clara, você mudou tanto, comentou sua amiga de infância Laura em um encontro casual. Não fui eu que mudei, Laura. Foi Jesus quem me transformou. Ela respondeu com um brilho nos olhos que só quem experimentou um milagre possui. O encontro com um cético. Nem todos, porém, acreditavam em sua cura. Você deve ter melhorado por causa de algum remédio novo, ou efeito placebo, disse Carlos, um antigo colega de trabalho, quando soube da história. Ana Clara não se abalou. Carlos, eu tomei todos os remédios possíveis. Nada adiantou. Mas quando Jesus tocou em mim, tudo mudou. Você pode duvidar de mim, mas não pode duvidar do que eu vivi. Ela respondeu, com calma. Carlos ficou em silêncio, como se aquelas palavras tivessem atingido algo profundo dentro dele. E se eu quiser conhecer esse seu Deus? Ele perguntou finalmente. Ana Clara sorriu. Então venha comigo no próximo culto. Você vai ver que ele não é só meu. Ele é de todos que o buscam. A grande ceia do Senhor. Um dos momentos mais marcantes para Ana Clara após sua cura foi participar da Santa Ceia com um coração renovado.
Naquela noite, enquanto o irmão Paulo partia o pão e elevava o cálice, ela sentiu uma gratidão indescritível. Irmãos, este pão representa o corpo de Cristo quebrado por nós. Este vinho, seu sangue derramado por nossa salvação e cura, o irmão Paulo disse com voz solene. Quando Ana Clara recebeu os elementos, ela fechou os olhos e orou. Senhor, obrigada por ter me resgatado. Não só da dor, mas da desesperança. Agora eu vivo para ti. O futuro que Deus preparou. Hoje, Ana Clara não é mais a jovem frágil e doente. Ela é uma guerreira de fé, uma testemunha do poder de Deus. Eu não sei o que Deus ainda tem para mim, mas sei que onde Ele me levar, eu irei, ela diz, sempre que perguntam sobre seus planos. E assim, entre cultos, orações e atos de amor ao próximo, ela segue caminhando na presença do Senhor, sabendo que a cura não foi apenas física, foi uma restauração completa da alma. Epílogo, uma carta de gratidão. Em seu diário, Ana Clara escreveu uma carta a Deus que resume tudo o que viveu. Senhor, eu não merecia tua misericórdia, mas tu me deste. Eu não tinha forças, mas tu me sustentaste. Eu estava quebrada, mas tu me restauraste. Hoje eu não sou mais escrava da dor. Sou filha do Rei. Sou livre. Sou curada. E acima de tudo, sou tua. Que minha vida seja um reflexo do teu amor, para que outros possam conhecer o Deus que faz milagres. Em nome de Jesus, amém. E assim, a história de Ana Clara não é apenas sobre uma cura física, mas sobre um Deus que ainda opera milagres, que ainda ouve as orações de seu povo, e que, na congregação cristã no Brasil, continua a transformar vidas, uma de cada vez. Glória a Deus! Aleluia! A vida após a cura, um novo começo na presença de Deus. O sol da manhã entrava pela janela do pequeno apartamento de Ana Clara, iluminando o quarto que por tanto tempo havia sido um refúgio de dor e solidão. Agora, porém, aquele mesmo espaço respirava paz. Ela se sentou na beira da cama, esticando os braços para o alto sem nenhuma pontada de dor, sem o peso que antes a impedia até de abraçar sua própria mãe. Os raios dourados tocavam seu rosto, e ela fechou os olhos, sentindo a presença de Deus como um manto quente sobre si. Obrigado, Senhor, sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda, daquelas que só quem experimentou o desespero e depois a libertação consegue derramar. Do outro lado da parede, sua mãe, Dona Maria, já estava na cozinha preparando o café da manhã. O cheiro de pão fresco e café recém-coado enchia a casa, um aroma que para Ana Clara, agora simbolizava renascimento. Antes, muitos dias ela havia passado deitada, sem forças nem para se alimentar. Mas hoje era diferente. Mãe, hoje eu quero ir ao culto de joelhos, anunciou Ana Clara, entrando na cozinha com um sorriso que iluminava o ambiente. Dona Maria virou-se, ainda com as mãos enfarinhadas da massa do pão, e olhou para a filha como se visse um milagre vivo. Filha, você tem certeza? Não precisa forçar. Não é forçar, mãe. É adoração. Eu quero me ajoelhar diante do Senhor, como nunca pude fazer antes. Quero sentir o chão da casa dele sob meus joelhos, em gratidão. Dona Maria abanou a cabeça emocionada e enxugou uma lágrima com o avental. Meu Deus! Quem diria que um dia eu veria você falando assim? O culto de ação de graças, um coro de lágrimas e aleluias. Naquela noite, a congregação cristã no Brasil estava repleta. Os irmãos já haviam ouvido falar do milagre, e o ar estava carregado de expectativa. Ana Clara entrou acompanhada de sua mãe e de irmão José, o ancião que tanto havia orado por ela. Seu coração batia forte, não de ansiedade, mas de uma alegria que transbordava. Quando o coro começou a entoar glória a Deus nas alturas, Ana Clara não resistiu. No meio do inário, ela se ajoelhou no chão de madeira polida da igreja, as mãos levantadas, os olhos fechados e começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de entrega total. Ao seu lado, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que há anos lutava contra uma doença nos ossos, também se ajoelhou. Ela estendeu a mão e tocou o ombro de Ana Clara. Minha filha, eu também quero essa fé. Ensina-me a crer como você creu. Ana Clara virou-se para ela, os olhos brilhantes, e segurou suas mãos com firmeza. Não é minha fé, irmã. É a fé nele. Se ele curou a mim que não merecia, pode curar a você também. Só peça. Só creia. O culto daquele dia foi diferente. Não havia apenas cânticos e pregação. Havia um mover do espírito que fazia até os mais reservados se emocionarem. Quando o irmão Pedro, o pastor local, subiu ao púlpito, ele não precisou dizer muita coisa. Bastou olhar para Ana Clara, ajoelhada, e para dezenas de outros que, inspirados por seu testemunho, também se prostraram em oração. Irmãos, disse o pastor, com a voz embargada, hoje não é um culto comum. Hoje é um dia de milagres. Deus está aqui,
e Ele está operando. Quem mais precisa de um toque do Senhor? Mãos se levantaram por toda a congregação. Alguns choravam, outros clamavam em línguas. E Ana Clara, ainda de joelhos, sentia como se o céu estivesse se abrindo sobre aquele lugar. Os desafios da fé, quando a memória da dor ameaça voltar. Nem tudo, porém, foi um mar de rosas. Nos dias seguintes, Ana Clara começou a enfrentar uma batalha que não esperava, a memória da dor. Certas manhãs, ao acordar, seu corpo, por hábito, parecia esperar a dor. Seus músculos tensionavam como se preparassem para o sofrimento que já não existia. E em alguns momentos, uma sombra de medo passava por sua mente. E se foi só um alívio temporário? E se a fibromialgia voltar? Foi numa dessas manhãs que ela ligou para tia Rosa, uma irmã da igreja conhecida por sua sabedoria espiritual. Tia, eu tenho medo. Às vezes sinto como se a dor fosse voltar. Do outro lado da linha, tia Rosa suspirou profundamente. Ana Clara, minha filha, o inimigo não quer que você desfrute da sua cura. Ele vai tentar roubar sua paz com dúvidas. Mas lembre-se, Deus não dá um presente para depois tirá-lo. Você foi curada. Ponto final. Mas e essa sensação estranha no corpo? Isso é a memória da carne, filha. Seu corpo está acostumado a doer, mas sua alma já está livre. Você precisa renovar sua mente. Todo dia, quando acordar, declare: sou curada. Sou livre. Jesus já venceu por mim. Ana Clara anotou as palavras no caderno que usava para suas orações. Aquela conversa foi um divisor de águas. O batismo, um símbolo de morte e ressurreição. Uma semana depois, Ana Clara tomou uma decisão que há muito adiada. Ela seria batizada. O batismo na congregação cristã no Brasil não era apenas um ritual. Era um compromisso solene com Deus. E para Ana Clara, seria o selo definitivo de sua cura. Na manhã do batismo, o rio próximo à igreja estava calmo, suas águas cristalinas refletindo o céu azul. As irmãs se reuniram na margem, cantando hinos enquanto aguardavam. Ana Clara vestia um longo vestido branco, símbolo de pureza e renascimento. Quando foi sua vez, ela desceu as escadas de madeira que levavam à água, apoiada pelo irmão José. O pastor a recebeu com um sorriso paternal. Ana Clara, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele te curou e te salvou? Sim, irmão. Com todo o meu coração. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com essas palavras, ela foi imersa nas águas. Quando emergiu, foi como se nascesse de novo. As irmãs na margem explodiram em aplausos e aleluias. Algumas choravam, outras cantavam. Ana Clara saiu da água com os cabelos molhados, o vestido colado ao corpo, mas o coração leve como nunca. Ela olhou para o céu e sorriu. Agora sou realmente nova. O ministério do testemunho, levando esperança a outros doentes. A cura de Ana Clara não foi guardada só para ela. Deus tinha um propósito maior. Pouco tempo depois, o irmão Pedro a convidou para compartilhar seu testemunho em outras congregações. A princípio, ela hesitou. Irmão, eu não sei falar em público. E se eu gaguejar? E se as pessoas não acreditarem? O pastor colocou a mão em seu ombro. Não é você quem vai falar, Ana Clara. É o Espírito Santo. Sua história não é sua, é dele. E ele vai usar você para tocar vidas. E assim ela começou a viajar. Primeiro para congregações vizinhas, depois para cidades distantes. Em cada lugar, pessoas com fibromialgia, artrite, depressão e outras enfermidades se aproximavam dela após os cultos com lágrimas nos olhos. Você acha que Deus pode me curar também? E Ana Clara, com a mesma fé que recebeu sua própria cura, olhava nos olhos daqueles sofridos e dizia: se Ele curou a mim, que era a mais fraca, a mais incrédula, Ele pode curar a você. Só creia. Em uma dessas viagens conheceu Dona Luzia, uma senhora que há 12 anos não conseguia andar sem muletas devido a uma artrose severa. Após ouvir o testemunho de Ana Clara, Dona Luzia pediu oração. E naquele mesmo culto, com lágrimas e clamores, ela se levantou, sem as muletas, e deu seus primeiros passos livres em mais de uma década. Quando Ana Clara viu aquilo, caiu de joelhos e chorou como nunca. Senhor, não sou digna de ver tua glória assim. O cotidiano na CCB, orações, visitas e o amor que transforma. A vida de Ana Clara agora era uma rotina de serviço a Deus. Além de participar dos cultos, ela se juntou ao grupo de visitas da igreja, que ia às casas dos enfermos e necessitados. Uma tarde, ela e irmã Marta foram visitar o senhor Antônio, um irmão idoso que havia sofrido um derrame e estava paralisado de um lado do corpo. Sua casa era simples, com paredes descascadas e um cheiro de remédios no ar. Sua esposa, Dona Cida, recebe-as com um sorriso cansado. Obrigado por virem, irmãs. Ele está muito abatido hoje. Ao entrarem no quarto, viram o senhor Antônio deitado,
olhando fixamente para o teto. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam opacos, como se a esperança tivesse se esvaído. Ana Clara sentou-se ao lado de sua cama e pegou sua mão. Irmão Antônio, o senhor se lembra quando eu não conseguia nem levantar da cama? Quando cada movimento era uma tortura. Ele virou lentamente o rosto para ela com um suspiro. Lembro, filha. E vejo que Deus te curou. Pois é. E ele não mudou. O mesmo Deus que me levantou pode levantá-lo. O velho irmão fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Eu já orei tanto. Não sei se ainda tenho fé. Ana Clara apertou sua mão com mais força. Não é a quantidade de fé que importa, irmão. É em quem você coloca essa fé. Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Não é sobre quanto você tem, é sobre em quem você confia. E ali, naquele quarto simples, elas oraram. Não com palavras bonitas ou longos discursos, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Quando terminaram, o senhor Antônio ainda não havia se levantado, mas algo em seu olhar havia mudado. Vou continuar crendo, murmurou ele. E isso, para Ana Clara, era vitória. O encontro com a dúvida, quando a fé é testada. Nem todos, porém, receberam seu testemunho com alegria. Em uma de suas viagens, ela conheceu o irmão Carlos, um homem cético que havia perdido a esposa para um câncer anos antes. Ele a abordou após um culto, com os braços cruzados e o rosto fechado. Essa história de cura é bonita, mas onde estava Deus quando minha esposa morreu em agonia? Por que ele cura, uns e não outros? Ana Clara sentiu o coração apertar. Não tinha uma resposta fácil. Mas ela sabia que Deus não a havia chamado para dar respostas, e sim para compartilhar amor. Irmão Carlos, eu não sei por que algumas dores permanecem. Não sei por que algumas curas demoram. Mas uma coisa eu sei, Deus não é o autor da dor. Ele é o Deus que chora conosco, que carrega nossas lágrimas em uma redoma. Minha cura não invalida seu sofrimento. Mas se o Senhor permitir, eu quero orar com o Senhor não pela cura que não veio, mas pela paz que ainda pode vir. O homem a olhou por um longo momento, e então seus ombros caíram, como se uma carga invisível o deixasse. Ele assentiu. E ali, entre lágrimas e silêncios, eles oraram. Não por milagres, mas por consolo. Não por respostas, mas por paz. O sonho que se tornou missão, um lar para os que sofrem. Com o tempo, Ana Clara começou a sentir em seu coração um chamado ainda maior. Em suas orações, uma ideia tomava forma. Um lugar onde pessoas com doenças crônicas pudessem encontrar não só oração, mas também apoio médico, psicológico e espiritual. Ela compartilhou a visão com o irmão Pedro, que após muito pensar, abençoou a iniciativa. Vamos começar pequeno, disse ele. Um grupo de apoio dentro da igreja. Depois, quem sabe, um espaço maior. E assim nasceu Mãos que Curam, um ministério dentro da CCB dedicado a acolher os enfermos. Médicos cristãos voluntários começaram a se juntar, oferecendo consultas gratuitas. Psicólogos faziam acompanhamento. E acima de tudo, havia oração, muita oração. O primeiro encontro foi emocionante. Dezenas de pessoas, muitas em cadeiras de rodas ou com aparência frágil, encheram a sala. Ana Clara, agora com mais confiança, compartilhou sua história e então abriu espaço para testemunhos. Uma jovem chamada Juliana, com esclerose múltipla, levantou a mão trêmula. Eu não sei se serei curada, mas hoje, pela primeira vez em anos, sinto que não estou sozinha. E isso, para Ana Clara, era o maior milagre de todos. O reencontro com o passado, perdoando quem a feriu. Um dia, enquanto organizava seus papéis, Ana Clara encontrou uma carta antiga, de seu ex-namorado, Lucas, que a havia abandonado quando a doença piorou. A lembrança daquela traição ainda doía, como uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Ela sentiu a tentação de rasgar a carta, de jogá-la fora e esquecer que ele existira. Mas algo em seu coração a deteve. Perdoar não é esquecer, é soltar. Ela pegou um papel e começou a escrever. Lucas, não sei se você vai ler isso um dia, mas preciso dizer, eu te perdoo. Não pela dor que você me causou, mas pela liberdade que eu preciso ter. Deus me curou do corpo, mas também está curando minha alma. E parte dessa cura é soltar o ressentimento. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Ela não enviou a carta. Não precisava. O ato de escrevê-la já havia sido libertador. O futuro, uma vida entregue. Hoje, anos depois daquela noite em que foi curada, Ana Clara segue firme. Ela não é mais a jovem frágil que se arrastava pela vida. Agora, é uma mulher de fé inabalável, uma serva de Deus que carrega em si a marca do milagre. Ela ainda acorda algumas manhãs com a memória da dor, mas agora sabe como combatê-la, com a palavra, com a oração, com a certeza de que aquele que começou a boa obra nela há de completá-la.
Em seu diário, ela continua escrevendo cartas a Deus. Não mais de desespero, mas de gratidão. Não mais de dúvida, mas de adoração. E em cada linha, em cada palavra, ecoa a mesma verdade que mudou sua vida. Deus ainda opera milagres. E Ele não desistiu de você. Glória a Deus. Aleluia!